Olha só, o mês de abril chega com um alerta para uma doença que atinge 1% da população mundial acima dos 65 anos, o Parkinson. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente na população. Só no Brasil, cerca de 400 mil pessoas sofrem com o problema. E apesar dos números serem preocupantes, o mal de Parkinson ainda não é tão conhecido. Vamos saber mais sobre os sintomas e os tratamentos com o neurologista Dr. Delson José da Silva, que vai conversar com a gente agora de forma remota. Doutor, obrigado, viu, por aceitar esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para podermos discorrer de uma doença que tem realmente uma importância, eu diria até de saúde pública. Como você mesmo disse, depois da doença de Alzheimer, ela é a segunda causa. A primeira seria Alzheimer, a segunda doença de Parkinson, dentre as doenças neurodegenerativas. Nossa população envelhece, o número de casos aumenta. Então é muito importante realmente falarmos sobre essa doença nesse mês. Nós comemoramos a doença de Parkinson, que tem esse nome devido a James Parkinson, que a descreveu em 1817, foi o primeiro a descrevê-la, e tivemos bastante evolução ao longo desses anos a respeito dessa doença, que é importante estarmos antenados, né, com esses sintomas da doença, como preveni-la, enfim, e podermos estar conectados a isso aí. Com certeza, é fundamental levarmos informação, né, para quem está em casa e está acompanhando a gente. Lembrando que a Marina Fernandes vai participar dessa conversa, ela já está lá na casa dela, sempre alerta e vai fazer perguntas para o senhor também. Eu queria que o senhor começasse explicando quais são os principais sintomas do Parkinson. Bom, a doença de Parkinson, o sintoma que é, do ponto de vista da população, né, do imaginário popular das pessoas, é o tremor, que é um tremor que ocorre em repouso, mas é uma doença que tem uma importância fundamental porque ela tem outros 3 sintomas que a caracterizam, que é a lentidão dos movimentos, que nós chamamos de bradicinesia, a rigidez muscular, né, a limitação dos movimentos, as articulações mais rígidas, e o que nós chamamos de instabilidade postural, um desequilíbrio, sendo que o sintoma cardinal da doença é a bradicinesia. O tremor, a instabilidade e a rigidez são sintomas que podem estar juntos para confirmar o diagnóstico. Portanto, esses 4 sintomas podem aparecer na doença. É uma doença progressiva, né? Importante nesse sentido. Doutor Delson, bom dia. Sobre esses sintomas, tem uma ordem aí em que eles aparecem? Ou seja, tem algum sintoma que a pessoa tem que ficar mais alerta aí quando ela sentir isso que o senhor vai explicar para a gente? Ou não, eles podem acontecer de forma aleatória? Eles podem acontecer de forma aleatória. No entanto, e a sua pergunta é muito importante, eu tenho uma frase que caracteriza, que é o que dificulta o diagnóstico em alguns casos. Nem todo Parkinson treme e nem todo tremor é Parkinson. É como eu disse, o sintoma que você tem que ter para o diagnóstico é a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. E muitas vezes você não tem o tremor, tem a lentidão com a rigidez, por exemplo, ou com a dificuldade de equilíbrio, que às vezes demora o diagnóstico mesmo na mão de médicos, clínicos gerais, etc., e que dificulta o diagnóstico. E é um problema, porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais você terá melhor qualidade de vida desse paciente com o tratamento mais precoce possível. Então, realmente, a sua pergunta é muito importante nesse sentido. Para você ter uma ideia, o tremor de ação, que é um tremor durante o movimento, ele é um tremor que ocorre numa outra doença que é mais frequente que o Parkinson, que é o tremor essencial, que é uma doença que pode ser familiar ou não, que é mais frequente que o próprio Parkinson. No entanto, ela reveste de uma maior apelo devido à sua gravidade, à sua progressão. Tá certo. Doutor, é uma doença que tem algum tipo de prevenção ou não? Doutor, o senhor me ouve? Doutor Delson? Parece que perdemos o sinal.
Doutor, tivemos um probleminha com o sinal, vou pedir para o senhor retomar. O senhor ouviu minha pergunta? Ouvi bem a pergunta. Ah, tá. Então vou pedir para o senhor retomar, porque a gente travou um pouquinho o sinal do senhor. Não há problema. Na verdade, você não tem uma prevenção direta, como eu estava falando, né? Um remédio, uma medicação, alguma atitude que previna diretamente, mas tem fatores indiretos, porque tem alguns fatores de risco que podem contribuir. Por exemplo, você prevenir o diabetes, né? Tratá-lo adequadamente, a hipertensão arterial, ter programas de exercícios adequados, né? Praticar exercícios é importante. O fato de você evitar contato com substâncias tóxicas que podem lesar o cérebro. É muito comum essa doença em pessoas que viveram no meio rural por muitos anos ou que vivem no meio rural. As estatísticas mostram isso, talvez por contato com agrotóxicos, pesticidas, etc. Tem alguns que são ligados diretamente a isso. Inclusive, eu faço um alerta aqui sobre agora no parlamento, nosso aqui no Congresso, um deputado trabalhando para que uma substância química, que é o paraquat, que é usado no plantio da soja, principalmente do milho, para ser usado. É uma droga que potencialmente, não é que vai ocorrer em todas as pessoas, mas que potencialmente pode levar a doença de Parkinson e outras doenças neurológicas. Doutor Delson, e sobre o tratamento? O senhor disse aí que o quanto antes é diagnosticado, melhor, né? Como é que é feito o início desse tratamento e quais são as opções que o paciente tem? Antes, até eu quero responder, tem algumas medicações que podem dar um parkinsonismo também. Por quê? A doença de Parkinson, ela diminui a dopamina cerebral, que é um neurotransmissor que faz a comunicação neuronal para melhorar a nossa mobilidade, reter movimentos anormais, no caso do tremor, etc. Algumas medicações, dentre elas eu quero fazer um alerta, que é uma prevenção também, que pode levar a um parkinsonismo até reversível se parar o remédio, são as medicações para labirintite, entre aspas, que se usam por aí, que é a flunarizina, cinarizina, o famoso Stugeron, Vertix. O uso crônico dele em pessoas mais idosas podem desencadear fenômeno parkinsoniano. Então, ficar alerta para isso, a medicação de balcão, etc., né? Com relação ao tratamento, como você disse, eu já tinha afirmado, o tratamento precoce é importante. Por quê? Se é uma doença que compromete a mobilidade do indivíduo, você fazendo com que você trate ela primeiro, você evita mais rápido possível, você evita quedas, evita alterações que levam à diminuição da mobilidade desse paciente, com restrição desse paciente na sua mobilidade diária. Você vai melhorar o seu contato social, que é uma doença também que interfere no contato social desse indivíduo. E o tratamento precoce, os estudos mostram que diminui a sobrecarga dessa perda de dopamina, que é a origem principal da doença, devido à perda dos neurônios que produzem essa dopamina, melhora ao longo do tempo a evolução da doença do ponto de vista clínico, ou seja, ela não interfere para curar a doença ou diminuir sua evolução, mas, por outro lado, ela melhora a evolução porque melhora a capacidade do indivíduo de conviver com essa doença. Os trabalhos antigos, quando não tinha tratamentos adequados ou de estimulação a essa dopamina, que está faltando, ou a reposição dela, mostra que a mortalidade era mais curta. Os pacientes viviam 7, 10 anos. Hoje, podem viver 15, 20 anos com a doença ou mais, com a qualidade de vida relativamente preservada. Evidentemente, é difícil você prever o que pode acontecer de caso a caso. Cada caso tem que ser visto a per si. Tá certo, doutor. E como é que os familiares podem ajudar a detectar a doença? Qual deve ser o papel dos familiares? O tremor é um sintoma muito visível, né? Então, é fácil você procurar. Agora, o que eu alerto é quando não há tremor e há outros sintomas, que a gente chama de doença de Parkinson não tremulante, que é a lentidão para andar, para levantar de uma cadeira. Tem pessoas, por exemplo, que vão fazer caminhadas, etc. O que acontece? Ele demonstra que fazem aquela caminhada todo dia, o parceiro, uma pessoa que caminha com ele,
percebe que ele tem uma lentidão desse movimento na caminhada, por exemplo. Dificuldade para manter o equilíbrio seria outra também situação. Doutor Delson, acho que a imagem deles está parada, mas a gente está conseguindo ouvir, né? Já concluiu? O som, se vocês estão ouvindo, para mim está ótimo, tá bem. Certo. Doutor Delson, fala pra gente então sobre a questão genética. Isso influencia também? Ou seja, o Parkinson é uma doença hereditária? Não é totalmente hereditário. Existem os casos genéticos. Existem alguns genes identificados. Aqui no Brasil tem um gene identificado, no Nordeste, mas no geral ela não é uma doença genética. 70% a 80% dos casos são casos esporádicos, que a gente chama. Evidentemente que o fator constitucional ou o fator... Perdemos então o sinal do Dr. Delson. A gente vai tentar reconectar, né? Porque é um assunto muito importante. Quando a gente fala sobre saúde, é fundamental, né? Que a gente esclareça, sim, todas as dúvidas, né? As nossas dúvidas e as dúvidas que nós recebemos. E olha, por falar nisso, o pessoal está participando, você aí de casa está participando. Vou aproveitar esse momento enquanto a gente reconecta aqui o Dr. Delson. Vou aproveitar esse momento aqui para mandar abraço, que já tem muita gente participando do programa, viu? Olha só, a Conceição de Fátima Figueiredo, ela é lá de Brasília, Distrito Federal, sempre acompanha o programa, é associada à FIP, é muito devota do Divino Pai Eterno e tá mandando abraço para mim e abraço para você, viu, Marina? Então você tem que mandar um abraço aí para a dona Conceição, que tá ligada no nosso programa lá de Brasília. Ah, que bom, obrigada, viu, dona Conceição? Um abraço também para a senhora e para todos aí de Brasília. O pessoal tem participado bastante, viu, Wilker, lá de Brasília. E olha só, a Maria Araújo Dantas, ela é de longe, viu, de Fortaleza, lá no estado do Ceará. Nossa audiência lá é muito grande, viu? O pessoal sempre acompanha também, é um povo muito fervoroso na fé. A Maria, ela escreveu o seguinte, ó, ela disse que está sempre acompanhando o programa e disse que gosta demais de todo mundo aqui da FIP. A gente fica feliz, viu, dona Maria Araújo? Um beijo para a senhora, um abraço forte, apertado, viu, para a senhora e para todo mundo aí de Fortaleza, para todo mundo do estado do Ceará. Um povo muito bacana, um povo que acolhe a gente todas as manhãs lá em Fortaleza, né, a capital do Ceará. Viu, Marina? Você também tem que mandar abraço para esse povo aí, que sempre manda participação. Tá bom, Maria, um abraço para você, viu? Fortaleza, adoro Fortaleza, já estive lá, povo bom mesmo, realmente, então um grande abraço a vocês aí. Maria, que participou com a gente agora, e todos que sempre mandam mensagem. Wilker, ó, parece que nosso convidado já voltou, doutor Delson, já tá ouvindo a gente novamente? Tô ouvindo bem. Onde paramos? Reconectamos então, né, doutor? Pois é, estávamos falando... Tranquilo, isso acontece. Acontece, fique tranquilo, tá tudo bem. Quem tinha feito a pergunta era a Marina ou eu? Não me lembro, Marina? Acho que a gente estava falando sobre a parte genética, né? Isso. Que o doutor Delson estava explicando pra gente que realmente não tem muita influência, é isso, doutor Delson? Oi? Tem os casos genéticos, sim. Vocês estão ouvindo? Sim, pode falar. Sim. Tem os casos genéticos, são poucos os casos, a maioria são casos esporádicos, em que podem estar envolvidos vários fatores, né? Fatores externos naquele indivíduo que tem a constituição para a doença, como eu estava dizendo, como fatores infecciosos, um processo infeccioso, por exemplo, virótico, pode desencadear a morte do neurônio da dopamina, a pessoa estando sob um efeito de alguma substância tóxica também, potencialmente naquele indivíduo também pode ter a doença, mas no nosso meio aqui os causas genéticos ainda não foram detectados, apesar de termos genes já descobertos para isso, né? Entendi. Um pequeno número. Entendi, doutor. A gente está vivendo aí uma pandemia, a pandemia do coronavírus. Existe algum estudo, algum levantamento que comprove que as pessoas que sofrem com o mal de Parkinson são mais suscetíveis a desenvolver, né, um caso mais grave de Covid-19? O que já se sabe sobre esse assunto? Olha, na verdade, toda doença crônica, seja ela o diabetes, a hipertensão arterial, e um paciente que está com pouca mobilidade, na fase mais avançada da doença, ele não tem a sua mesma capacidade respiratória, as suas defesas estão diminuídas. Essas pessoas
Perdemos... infeccioso. E temos realmente perdido pessoas. E, normalmente, a doença pode ocorrer em pessoas mais jovens, antes dos 50 anos. Mas a maioria dos casos ocorre em pessoas entre 55 e 65 anos, a doença de Parkinson. Então, são pessoas de fator de risco maior para a Covid, com certeza. Dr. Delson, eu queria que o senhor falasse, principalmente com as pessoas que, de repente, tem alguém na família que teve o diagnóstico por agora, ou o paciente mesmo que teve esse diagnóstico, como que essa pessoa pode conviver aí com essa doença? Às vezes a pessoa fica abatida, né, realmente, quando tem esse diagnóstico. O que o senhor pode dizer em relação à questão da qualidade de vida, para a pessoa aí se animar, que o tratamento realmente ele funcione, que ela pode sim conviver bem com a doença aí pelos anos que ela tem pela frente? Nós temos uma frase da Academia Brasileira de Neurologia no nosso folheto que é o seguinte: a doença de Parkinson existe, mas o tratamento também. Então, o que acontece? Quanto mais precoce você fizer o diagnóstico, fizer o tratamento, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Lembrarmos que a reabilitação é importante, né? Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, apoio psicológico, tudo isso é muito importante. E lógico que o apoio familiar em toda doença crônica é importante. Imagine uma doença que envolve a mobilidade da pessoa, evidentemente o convívio familiar, o carinho é de extrema importância. E não alarmar, é uma doença que você pode tratar, não é fatal, e é uma doença que o indivíduo pode, principalmente na primeira década da doença, ele desenvolver as suas atividades de forma relativamente normal, tranquila. Tá certo, doutor Delson, muito obrigado, viu, pela conversa, esclareceu bastante, tirou, né, várias dúvidas sobre essa doença aí que acomete muitas pessoas aqui no nosso país e, claro, no mundo todo. Com certeza agora ficou um pouco mais esclarecido, tanto para nós quanto para quem está em casa, viu? Então agradeço, Delson José da Silva, que é neurologista, pelo seu tempo, viu? Até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigado a todos e cuidem-se, viu? Use máscara, álcool gel, isolamento. Vamos em frente. Máscara e o gel. Isso aí, recado importantíssimo, né?